Pessoal, é isso mesmo. O governo norte-americano envia Lei Magnitsky para a família do Alexandre de Moraes inteira. O Brasil inteiro está ligado nisso, está pegando fogo, está bombástico. Isso aqui, assiste até o final para não perder essa informação. Vocês que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Vou pedir um grande favor para vocês, que é deixar seu like, deixar seus comentários de que cidade você é, o que você está achando do conteúdo. Vamos aqui também deixar os créditos para a Revista Oeste da plataforma YouTube. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo que está pegando fogo, está bombástico. Você precisa assistir isso até o final. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira sanções da Lei Magnitsky contra Viviane Bart de Moraes, mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A medida foi divulgada pelo Departamento do Tesouro americano e inclui congelamento de eventuais bens sob jurisdição dos Estados Unidos e restrição a transações financeiras internacionais. Uma empresa da família do ministro, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos e o escritório da mulher de Moraes, chamado Bart de Moraes Advogados, também constam entre as entidades sancionadas pelo governo Trump. Moraes já havia sido alvo de sanções em 30 de julho. O Lex Instituto de Estudos Jurídicos adquiriu ao menos 2 imóveis por 16 milhões de reais só neste ano. Moraes já havia sido alvo de sanções em 30 de julho. O Lex Instituto de Estudos Jurídicos adquiriu ao menos 2 imóveis por 16 milhões de reais só neste ano. Em março, pagou 4 milhões de reais num duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, além de uma mansão em Brasília, comprada à vista por 12 milhões de reais. A Lei Magnitsky, criada em 2012, é um instrumento de política externa dos Estados Unidos que permite sancionar indivíduos em todo o mundo considerados responsáveis por corrupção ou violação de direitos humanos. Ana, começamos com você. A semana começou super aquecida. A gente estava falando bastante sobre isso. Os estados do governo americano tinham avisado já na semana passada que mais sanções seriam aplicadas. Agora chegou a vez, então, da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o advogado Davi Aragão para explicar um pouco mais em detalhes, né, como é que vai funcionar na prática essas sanções, agora incluindo empresa do ministro e da mulher e também o escritório de advocacia. Mas o objetivo ali é asfixiar, né, financeiramente o ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro alvo das sanções. Paula, vamos lá. Na verdade, o governo americano está avisando há muito tempo que isso ia acontecer. E eu acho que o aviso mais enfático foi a carta de Donald Trump no dia 9 de julho, e muitos disseram que aquela carta seria mais uma bravata do Trump, que o Trump fala bastante, que ele fala e depois ele deixa para lá, e que o Brasil nem é um player tão importante assim para os americanos, e não é bem assim. Ainda bem que nós aqui da Oeste, é só voltar a fita aí de todos os nossos programas, todos os nossos artigos, nós estamos falando há muito tempo. Isso vai acontecer. Bom, por várias questões, né? A gente sempre fala do quebra-cabeça que os americanos fizeram já. Antes a gente falava do quebra-cabeça que os americanos estão fazendo em relação ao Brasil. É o Irã aqui, é a politização do judiciário ali, enfim. E o fato é que nesse quebra-cabeça tem, por exemplo, que os americanos não querem que o Brasil caia no colo da China. Ainda tem esse agravante. Outro problema que, para os brasileiros do sistema, né, o STF, essa composição do STF, mais a base governamental, é que eles ainda não entenderam, ou talvez até entenderam sim, quem é Marco Rubio, filho de cubanos, que sabe muito bem o DNA, conhece o DNA
da verdadeira opressão, de regimes totalitários, de como isso funciona, da censura, da perseguição política, da caça às bruxas. E aí, de vez em quando, no passado, a gente via, né, uma declaração aqui no Brasil, mas agora é uma coisa constante. E o dia de hoje, nessa mais nova aplicação da sanção Magnitsky, eu não diria nem que é uma aplicação da sanção, mas é uma extensão das sanções aplicadas contra Alexandre de Moraes. Você passa os olhos ali no X, no antigo Twitter, e absolutamente todos aqueles players importantes nessas sanções, eles estão falando sobre isso. Então a gente começa, por exemplo, com o próprio secretário Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que poderia estar preocupado com outras 300 coisas, mas não, hoje ele fez questão de ir até o X e tuitou: os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, o Lex Institute. Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Aí logo depois veio o secretário de Tesouro, Scott Bessent, também na mesma batida e disse: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará focando indivíduos que fornecem apoio material a Moraes em suas violações de direitos humanos. E aí tudo foi, né? O departamento todo ali encarregado, tanto do Tesouro como de Estado, eles continuaram indo até o X. E aí, o Darren Beattie, que é o responsável pelas aplicações da Lei Magnitsky e que faz parte, é o subsecretário para assuntos do hemisfério ocidental, ele também declarou ali oficialmente: o presidente Trump e seu governo se opõem firme e enfaticamente ao complexo de perseguição e censura do juiz de Moraes, violador de direitos humanos sancionado. Que essa última rodada de sanções e restrições de visto da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostram cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E aí, Paula, a própria embaixada no Brasil também foi ao X e tuitou: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará a focar em indivíduos que oferecem apoio material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. E a embaixada, mais uma vez, foi ao X e tuitou: hoje, o Departamento de Tesouro sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos por seu apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Também foi incluída na lista de sanções hoje Viviane Barsi de Moraes, esposa de Moraes, que atua como diretora do Instituto Lex. Eu peço perdão pelo comentário um pouco extenso, mas eu achei, Paula, importante nós mostrarmos que os americanos eles estão muito unidos em torno do assunto Brasil, porque eles já entenderam que o que nós estamos vivendo no Brasil hoje não tem nada de Estado de Direito, não tem nada de democracia, não tem nada de república federativa, muito pelo contrário. Estamos diante de um regime totalitário comandado por Alexandre de Moraes. Falamos, né, de maneira extensiva sobre o gabinete paralelo e a polícia secreta dele, usando o TSE para essa perseguição política, e agora os americanos estão aí, num belo uníssono, dizendo: basta, e nós vamos não interferir na soberania, mas nós vamos aplicar as sanções que nós podemos aplicar em território americano. Portanto, qualquer outra pessoa que disser:
Ah, mas isso é um ataque à soberania do Brasil. Não tem interferência nenhuma na soberania do Brasil. A vida deles, de todos os sancionados, a vida pode continuar tranquilamente no Brasil, mas em solo americano agora vai ser mais complicado. Bom, a Ana trouxe a repercussão do governo americano em relação às sanções à mulher do ministro Moraes. A gente traz como repercutiu aqui, porque, claro, o ministro Alexandre de Moraes publicou uma nota criticando a decisão dos Estados Unidos. Abre aspas, a ilegal e lamentável aplicação da lei Magnitsky, a minha esposa, não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Independência do judiciário, coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas. O caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Como integrante do Supremo Tribunal Federal, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. O Itamaraty também reagiu e classificou como indevida a sanção imposta pelos Estados Unidos a Viviane Bart de Moraes. Em nota, o governo brasileiro disse receber com profunda indignação a decisão e acusou os Estados Unidos de ingerência em assuntos internos do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a aplicação da lei Magnitsky, nesse caso, representa politização e desvirtuamento do instrumento. O Supremo Tribunal Federal também se manifestou sobre o caso e divulgou uma nota oficial destacando o seguinte: o Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa com total publicidade. No Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado. Se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para a família do magistrado. Fecha aspas para essa nota institucional do Supremo. O ministro Gilmar Mendes também se manifestou nas redes sociais. Ele manifestou solidariedade a Alexandre de Moraes e a sua família, classificando a sanção como uma medida arbitrária que afronta a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário. Segundo Gilmar Mendes, punir um magistrado e seus familiares pelo cumprimento de deveres constitucionais representa um ataque direto às instituições republicanas. E aí, perdoe-me que eu também me estendi um pouquinho aqui, mas a gente precisava trazer essas notas oficiais que foram publicadas. Piotr, a gente começa com você aqui no estúdio. Ministro Gilmar Mendes, comentarista geral da Nação, já também publicou na sua rede social o espírito de corpo aí já esperado de uma ala do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente inclusive traz um bastidor do nosso repórter Christian Costa, porque parece que essa nota divulgada, nota oficial do Supremo, não foi de tão comum acordo com todos os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal, Piotr. E a questão que fica é se a estratégia do governo americano vai ser mirar, né, no ministro Alexandre de Moraes como alvo principal, né, ou se outros ministros do Supremo Tribunal Federal também poderão ser afetados aí com a Magnitsky. Paula, me referindo a todos esses posts que a Ana trouxe do governo americano, todos são, obviamente, têm peso e nós estamos falando do secretário de Estado, mas eu creio, se a gente puder pegar só o extrato do que disse o secretário do Tesouro, em que ele diz claramente aqui, e isso aqui está muito claro, que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos continuarão a mirar indivíduos que providenciam, que ajudem materialmente, deem suporte ao ministro Moraes, enquanto ele continua seus abusos de direitos humanos. Ou seja,
é o Departamento de Estado, é o Departamento do Tesouro quem aplica a Magnitsky. Se ele está dizendo que todo mundo que ajuda, essa lista está longa ainda. Porque, óbvio, a ideia da lei é asfixiar um abusador dos direitos humanos, um sancionado pela lei Magnitsky. Quem aplica a lei está deixando muito claro que não vai cessar. Muito pelo contrário, continua a investigar todo mundo que dê algum suporte ao ministro Alexandre de Moraes. Então, para mim, aqui reside exatamente a efetividade da ação. Não diminui em nada o que disse o secretário de Estado, longe disso. Até porque quem não conhece os Estados Unidos da política americana, depois do presidente, é o secretário de Estado, porque os Estados Unidos são um país com atuação no mundo inteiro. Desde a Segunda Guerra Mundial, as eleições americanas não interessam só aos americanos, interessam ao mundo, né? Então, claro que uma posição do Departamento de Estado é muito, muito duríssima, mas aqui, do ponto de vista operacional, o Departamento do Tesouro está intimamente ligado a toda essa operação. Vou agora aos pontos que você trouxe aqui da reação brasileira. Primeiramente, que essa nota assinada em nome do Supremo Tribunal Federal está na cara que não foi dita por todos eles. Isso me parece muito mais do próprio presidente do Supremo, o Roberto Barroso, e ele diz lá quase a totalidade dos brasileiros, qual pesquisa ele se fundamentou. Porque eu tenho, sim, manifestações e as da direita têm sido maiores. As pró-anistia têm sido maiores, as contra o Supremo têm sido maiores. E eu tenho também uma medição muito clara de quem realmente consegue voto no país. Basta ver a última eleição municipal. E se você quiser comparar com a eleição presidencial, basta também entender como que o Supremo e como que, por exemplo, o TSE agiu naquela eleição ou agiram naquela eleição. Bom, não foi exatamente paridade de armas. Essa é a reclamação da oposição. Eu tenho agora um julgamento, para lembrar, do ministro Fux, um julgamento quando ele comparou com o mensalão, ele que está no Supremo desde aquela época, um julgamento a jato, para condenar o principal líder e colocar dentro de casa, por enquanto é uma prisão domiciliar, impedir que essa pessoa fale, o principal líder da oposição no país hoje, um ex-presidente da República. Em quantos meses isso aconteceu? 7, 8 no máximo? O julgamento do mensalão, o mensalão aconteceu em 2005, foi ser julgado em 2012 e mesmo assim levou 2 anos e meio entre a denúncia e depois, obviamente, a condenação. Por que essa rapidez? Aí vem a nota do ministro Moraes, que eu até selecionei aqui para pegar o detalhe. Aí ele diz o seguinte: é ilegal e lamentável a aplicação da lei Magnitsky jus expediente, né, Marcelo? Quem está sancionado, condenado, pode falar o que quiser. Aí diz assim: a minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América de respeito à lei e aos direitos fundamentais, talvez seja por isso que eles tenham aplicado. Porque a lei americana, a Constituição americana é muito clara na defesa dos direitos humanos e da liberdade de expressão, coisa que já não é mais no Brasil. Como também violenta o direito internacional. Desculpa, não violenta direito internacional nenhum, porque essa é uma lei americana. Tanto que ela só tem efeito, obviamente, nos Estados Unidos ou com empresas que atuem nos Estados Unidos. Ela não vai mexer em nada no dia a dia se ele for comprar na padaria da esquina. Não muda nada a vida. Ele não está privado de liberdade no Brasil e por aí vai, mesmo sancionado. Depois fala da soberania do Brasil. Bom, a resposta já está explicada aqui. E a independência do judiciário. Não, o judiciário toma a decisão que for. O Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro e o governo americano também tomaram a decisão que lhes cabe. Ou seja, ou que lhes coube nesse momento. Então, quer dizer, as respostas brasileiras parece que ainda não entenderam a gravidade do que se comete internamente. Nós estamos falando aqui de lei brasileira afrontada pelo Supremo Tribunal Federal, então não teve julgamento justo, não teve devido processo legal, não é a totalidade ou quase a totalidade que concorda com o Supremo. Vamos nos ater só aos fatos e aos fatos que falam língua portuguesa com sotaque brasileiro. A lei brasileira foi simplesmente aviltada, foi assassinada por decisões que contrariam a Constituição e a nossa Constituição. Pega o histórico brasileiro desde 88 e até 2019 e aplica 2019 e até agora e faz uma comparação. É simples, eu não preciso de lei Magnitsky, eu não preciso de interpretação de nada. Basta fazer uma comparação básica. O que era o Estado Democrático de Direito no Brasil até 2019 e o que se tornou essa coisa que ninguém chama de democracia de 2019 até agora, sobretudo nessas últimas ações. Ponto. Pega, faz uma comparação em língua portuguesa. Esquece essa bobagem de soberania e por aí vai. Vamos aqui para mais uma nova informação que acaba de chegar aqui para vocês. Sabe, volta a manifestar apoio. Anistia e diz que a questão está resolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSD, respondeu de forma favorável ao ser abordado por
Valdemar de Costa Neto, do PL. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro do portal Metrópolis, foi feita nesse sábado, durante participação dos Rocas Festival, evento volta ao setor de equilíbrio realizado em Itaú, no interior de São Paulo. Kassab entregou um painel ao logo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomi Abduch, republicano ligado à base bolsonarista. Durante o combate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto da anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado aos 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em resposta, Cannabis afirmou: para mim, essa questão está resolvida. A situação favorável à anistia. A fala foi recebida com aplausos por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partido do centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem variados em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois da condenação do STF. No Congresso, deputados e senadores articulam a volta da medida ainda nesse segundo semestre. Então esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeo aqui para vocês. E muito obrigado por chegar até o final. Seu comentário ajuda nós demais também. Comente aí o que você achou do vídeo, de que cidade você é. Eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário. E vou ver e vou comentar também o seu comentário. E até o próximo vídeo.